Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, um convidado muito especial para falar sobre o legado de Allan Kardec. Pedro Valiati, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Eric, agradeço ao público, à audiência e fico à disposição, meu amigo. Vai ser um podcast bem interessante. Vamos falar bastante de doutrina espírita. E quando a gente fala de doutrina espírita, a gente fala também de temas que tocam o nosso coração. Por que não curiosidades também? Maravilha, Pedro. Pedro, para quem não te conhece, quem é você? Como você se define? Da forma mais simples possível, Eric. Eu sou um aprendiz do Evangelho. Ponto. Perfeitamente. É isso. Pedro, há alguns episódios atrás, nós tivemos aqui o Camp History, fizemos um episódio sobre a história de Campinas e eles nos deixaram essa lembrancinha, um marca-livro. Então você já tem aí mais um marca-livro para quando você estiver lendo aí Kardec, a própria Bíblia. Muito obrigado, vai ser muito útil. Você sabe os fenômenos da modernidade, né? Eu ainda leio muitos livros físicos, mas tenho me adaptado também aos livros digitais. Ah, é? Confesso que em viagem são mais fáceis de carregar. Perfeitamente. Eu sou um adepto dos audiobooks também. Entro no YouTube, tem lá um livro claro. um vídeo de 14 horas, eu tô lá ouvindo às vezes. É isso aí, concordo com você. Pedro, vamos lá, sem mais delongas. Quem foi esse personagem, esse cidadão chamado Allan Kardec? Allan Kardec ele é um pseudônimo para Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um professor, um pesquisador, um cientista nascido em Lyon em 1804, francês, portanto, né, e que ele foi o codificador da doutrina espírita. E dentro do legado de Kardec, da codificação, houve toda uma preparação anterior. Por exemplo, ele foi aluno de Pestalozzi, ele foi discípulo de Pestalozzi. Então, o que a gente teve ali na figura de Kardec foi um espírito absolutamente preparado, um espírito que soube entender os fenômenos da época. E aí, quando você fala para um cientista, meu amigo, que você tem um mundo novo para desbravar, você tem muito conhecimento para adquirir, que poderia mudar a visão do mundo, normalmente as pessoas de boa vontade, as pessoas de coragem, elas não costumam fugir, não. E foi exatamente isso que o professor fez, logo depois mudando o pseudônimo para Kardec, para que não houvesse uma confusão entre o professor, a pessoa e o codificador da doutrina espírita. Certo. Então, através de Kardec nasceu o Espiritismo, é isso? Não. Não? Não. Kardec codificou. Os espíritas, nós acreditamos que a doutrina espírita, ela ali representa a moral de Deus, os ensinamentos de Deus, as leis de Deus. Então, se algo que vem de Deus, nasceu junto com Deus. Então, a doutrina espírita entende Deus como um ser eterno, sempre existiu e sempre vai existir. A codificação espírita é a mesma na Terra e em todos os outros planetas habitados. Então, não foi criada com Kardec. E não existiu, a partir daquele momento, de um ponto de vista universal. Passou a existir, sim, na Terra. E veja bem, a doutrina espírita acredita que as leis de Deus são imutáveis, eternas. Ou seja, não rola uma PEC nas leis de Deus, uma proposta de emenda à Constituição. Não rola. Elas são imutáveis porque são perfeitas. Uma vez perfeitas, não há necessidade de mudança. Leis de Deus. Alguém poderia estar nos assistindo agora, Pedro, e pensar, poxa, será que ele está falando dos 10 mandamentos? O que seria exatamente, especificamente, essas leis de Deus? Interessantíssimo, cara. Muito boa pergunta. Nós espíritas acreditamos nas 3 revelações. E os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, é a primeira revelação. E vem o Novo Testamento, através do Cristo, que seria a segunda revelação. A doutrina espírita, nós acreditamos que é a terceira revelação. Então, existem sim, se a turma gostar de referência, se o público gostar de referência, eu trago 2 que eu adoro. Acredito que sejam as principais. A terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, lei do trabalho, lei do progresso, lei de destruição, interessantíssimo. Mas também tem no Céu e Inferno uma passagem, um capítulo que eu adoro, fantástico, é para a gente estudar.
código penal da vida futura. Então, nessas 3 revelações, existem as leis de Deus. Eu vou te dar uma aqui do Cristo. Quando Cristo, ele falava, ele curava e falava, vá e não peques mais. Ele estava dando àquela pessoa uma segunda chance. Ou uma terceira, uma quarta, a gente não sabe. É da lei de Deus que todos nós tenhamos uma nova chance diante dos nossos erros. Olha só, se a gente tem um Deus que não condena, que não vai nos condenar a uma pena eterna, é isso que a doutrina espírita acredita. Inclusive é parte do livro Céu e Inferno. Isso significa que a gente sempre vai ter uma nova oportunidade. Ou seja, o Deus que a doutrina espírita reconhece, acredita, é um Deus da oportunidade. Vamos imaginar então, Pedro, você disse para mim que Deus não condena. Ok. Mas o que acontece com uma pessoa que morre, por exemplo, sendo um criminoso, abraçando a maldade? Existe uma punição? O que acontece com essa pessoa? Já que nós entramos no tema céu e inferno que você citou aí. E aí? Muito boa, muito boa. Pergunta muito interessante. Posso dar um passo para trás? Claro. Para a doutrina espírita não existe céu e inferno. Temos um livro, né, da codificação chamado Céu e Inferno. Para explicar que não é bem assim, é isso? Exatamente. Então, muitos do que irão assistir talvez sejam espíritas e tenham visto o filme Nosso Lar. Os que não assistiram, tá tudo bem, não tem problema. É um filme ótimo e o livro, na minha opinião, melhor ainda. E ele fala de uma região chamada umbral. Vamos explicar um pouquinho o que é umbral. Imagina uma cebola. Uma cebola tem várias camadas, né? O umbral também. No centro do umbral, que é a primeira camada, coincidente com a crosta terrestre, nós temos a primeira camada do umbral. Além dessa primeira, nós temos outras 6, ou seja, 7 ao todo. Nosso lar, que é a cidade espiritual, que é o nosso sonho de consumo ir para lá, do Paulista não, porque nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro, tem a cidade espiritual de São Paulo. Não vou lembrar o nome dela agora. Várias, aliás, né? Então, é o nosso sonho de consumo ir para lá. Fica na terceira camada do umbral, fica no umbral médio. E nós temos cidades ainda mais elevadas do ponto de vista moral, nas camadas acima. Só que a região densa do umbral, aonde se refere o livro do André Luiz, aquela camada mais próxima da terra, material, que estão aqueles espíritos mais renitentes, ficam ali. Então, talvez a primeira pergunta que a audiência deseje entender é: que tipo de espírito vai para o umbral? Vamos lá. Espíritos renitentes, teimosos, que não se arrependeram do que fizeram e que fariam tudo de novo. Essa turma está lá. Essa turma que está lá. Quando você pega o livro André Luiz, você vê que a primeira palavra do André Luiz, quando ele é resgatado, é: isso é uma injustiça. Por que eu vim parar aqui? Por que eu tive para aquele lugar? Típico de espírito umbralino. Ele foi resgatado por intercessão da mãe. Típico espírito umbralino, que vai virar e falar assim: isso é uma grande justiça, eu não devia estar aqui. E existem alguns erros considerados capitais, considerados com uma maior gravidade dentro da doutrina espírita, e que existem regiões específicas para esses irmãos. Dando uma explicação, muita gente acredita que existe uma região umbralina, é uma questão física. Não é, cara. É um estado? Também não é, cara. É o quê? É uma questão de sintonia mental, de convergência de desejo. Por exemplo, a gente pega a Cracolândia de São Paulo, aquele ambiente, puxa vida, né? Não tem nem como definir a situação daqueles irmãos. Estão lá porque querem, certo? Desejam estar ali. Se você dispersar aquelas pessoas, elas estavam naquela região da Rio Branco, não sei onde está hoje, né? Mais pro centro e tal. Se você dispersar aquelas pessoas, elas vão se encontrar em outro lugar, porque elas desejam aquilo. O umbral é a mesma coisa. Então não é uma região física, é uma região de sintonia, de afinidade, de convergência moral. Isso é um conceito muito interessante. Mas deixa eu voltar para onde eu estava. Existem alguns erros, vou colocar dessa forma, que são especialmente graves. Se você quiser, depois a gente pode entrar no detalhe por quê, tá bom? Erros
para as pessoas que atentam contra a própria vida. E aqui eu estou falando de suicídio. A doutrina espírita acredita que existem 2 tipos de suicídio, me permita colocar um terceiro. Suicídio passivo, quando a pessoa não tem intenção de se matar, não existe o dolo, mas ela aceita o risco. Por exemplo, eu consumo alcoólicos, né, encho a cara, vou dirigir. Eu não quero morrer, mas eu aceitei o risco. Certo? Existem aquelas pessoas que têm, sim, o desejo, o dolo, e aí atenta contra a própria vida. E existe um terceiro que eu vou colocar aqui, que é quando as pessoas têm um surto psicótico e se matam devido a isso. Nesse caso, quase não há culpabilidade. Pode até não ter nenhuma. Às vezes tá à base de medicação, não sabe nem o que tá fazendo, né? Sabe, Eric, as leis de Deus, elas leem o que está no teu coração. Não é o que você fala. Não é o que você diz. Ela lê o que está no teu coração. É por isso que o Cristo fala assim, ó. Não é o que entra pela boca que deixa o homem impuro. É o que sai. Porque parte do coração. E é através delas, desse sentimento do coração, que acontecem as intrigas, os adultérios e as fornicações. Ou seja, Deus vai ler o teu coração. É assim, essa é a métrica de Deus. E em cima disso, através das suas leis, é que saem naturalmente a condição do espírito. Deixa eu só terminar, eu sei que eu me estendi um pouquinho mais, mas deixa eu continuar. Atentam contra a própria vida, atentam contra a vida alheia. E, de novo, aqui tem todas as ressalvas. No próprio livro dos Espíritos, um assassinato em caso de guerra. Você não quer matar, você quer se defender. A não ser que você tenha feito com crueldade, a história é outra. Se tem alguém agredindo alguém da minha família, eu vou defender. E se nesse embate a pessoa vir a falecer, a minha intenção não era matá-la, era defender um ente meu. Então, existe toda essa questão mais complexa de intenção diante do erro. Então, aqueles que atentam contra a vida do outro. Cara, as pessoas que exercem poder público de forma irresponsável. Crime gravíssimo. É considerado um crime contra a coletividade. Deixa eu te dar um exemplo para a gente entender bem como isso funciona, cara. Digamos assim, eu sou um vereador. E eu aprovei um projeto na Câmara de Vereadores para asfaltar determinada via. Só que eu botei superfaturamento, para ganhar mais eu vou contratar uma companhia, uma empresa de qualidade duvidosa, enfim, né? Aquilo que a gente acompanha em alguns lugares. E aquele trecho que deveria ter sido asfaltado foi asfaltado pela metade e continuaram alguns buracos na rodovia. Aí veio um trabalhador à noite, pai, esposo, tem 3 crianças em casa, na sua moto, e ele cai naquele buraco à noite. Viu? O buraco tá lá. Morre. Vai para a conta do político. Você quer saber a extensão dos teus erros? É a somatória dos prejuízos, aflições e sofrimentos que você causou com aquele erro. Essa é a extensão do teu erro. Então, pessoas que não lidam bem, não honram o cargo público, em todas as esferas. Por último, aqueles que erram com o coração. Os erros do amor também são considerados graves perante as leis de Deus. Pedro, vamos pensar o seguinte. Pessoas vão parar nesse lugar chamado umbral, que a Igreja Católica talvez chamaria de purgatório. O cristianismo taxa como inferno, já ouvimos falar sobre Hades e várias nomenclaturas para esse local. Exato. Siol, né? Enfim. Tártaro, acho que no judaísmo, enfim. Mas me diga uma coisa, uma pessoa que cai nesse lugar, 2 coisas. Acontece o que com ela lá? O que ela vai experimentar lá? E se é definitivo? Por exemplo, alguém que está em casa agora pode ter um familiar que de repente sabe que o filho, o marido, a esposa tomou a decisão realmente de interromper a própria vida, de tirar a própria vida. E talvez ela esteja desesperada nesse momento, dizendo, puxa, mas aí, acabou?
ela pode ter esperança de que isso pode ser revertido? Que situação dura, né, meu amigo? Vamos lá. Primeira coisa do umbral. Aliás, umbral não. Primeira coisa relativo ao espírito, ao ser. Eu costumo falar até de uma certa forma, brincando, que o espírito ele aparece no plano espiritual, quando ele transiciona do plano físico para o plano espiritual, exatamente como ele é. Ou seja, você não desencarna com a camisa do Corinthians E vai e aparecer com vai a do aparecer com a Palmeiras, do né? Palmeiras. Isso não vai acontecer. É isso. Então É. é exatamente o que a pessoa é. Sim. A partir dali, ela pode tomar uma decisão de melhora ou não.